Glória a Deus por mais um vídeo, mais um momento na presença de Deus, trazendo para vocês uma palavra de amor e fé, trazendo através dessas sagradas escrituras, quem sabe, uma injeção de bom ânimo em sua vida. Amados, de que forma você tem chamado a atenção de Deus? De que jeito você tem chamado a atenção de Deus? Meus amados irmãos, sabemos que nós estamos vivendo um momento muito difícil em nosso país. Um momento em que a crise está afetando não só moralmente os seres humanos, mas espiritualmente também está afetando. Mas sabe por que está afetando? Porque as pessoas estão começando a desacreditar no poder de Deus. Está voltando a ser aquele povo, lembra lá do Egito? Aquele povo murmurante, onde Moisés, nosso Deus, através de Moisés, mostrou quantas vezes é relatado na Bíblia, os prodígios e os milagres que Deus fazia para aquele povo crer que Deus era Deus, apesar dos pesares. De que jeito você tem chamado a atenção de Deus, amado? De que forma você tem entrado no lugar santo? De que jeito você tem entrado no Santo dos Santos? Veja bem que a palavra de Deus nos diz, meu amado, que o servo de Deus tem que ser perseverante. O servo de Deus tem que ser aquele homem ou mulher que não tem medo, que encare verdadeiramente, porque sobre nós está a certeza de que somos muito mais do que vencedores, não somos derrotados, mas para isso nós temos que nos aprofundar mais e entrar na presença de Deus conforme a vontade dele. Veja bem, Zaqueu o publicano, aquele homem rico, cobrador de impostos, era uma pessoa ímpia. Talvez não tivesse visto tanto a Jesus como poderia ver. E a palavra de Deus nos diz assim, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1, e diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver que era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Veja bem, se passa no coração de Zaqueu uma reconciliação, se passa no coração de Zaqueu um momento de estar mudando, modificando a história de vida dele. E Zaqueu, os estudos bíblicos nos garantem que ele era de baixa estatura, chegam até a dizer entre 1,50 m a 1,65 m, uma pessoa baixa. E como Jesus estava passando por aquela cidade, meu amado, uma multidão estava em volta dele. Pessoas altas, pessoas de uma média faixa etária aí de 1,70 a 1,85, baseando isso. Então para Zaqueu era muito alto aquelas pessoas, mas ele queria chamar a atenção de Jesus. Ele queria. E de que forma ele poderia chamar a atenção de Jesus para o problema dele? Zaqueu estava afim, meu amado, de limpar-se diante de Deus, se purificar diante de Deus. E veja o que acontece. Versículo 3. E procurava ver que era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava. Veja bem o esforço que ele teve. Subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Muitos dizem que a figueira brava é aquela planta que é cheia de espinhos. Meu amado, ele subiu no lugar mais alto daquela árvore. Foi o jeito que ele achou de chamar a atenção de Jesus Cristo para ele. E surtiu efeito, que a palavra de Deus nos diz no versículo 5, diz: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. Meu amado, surtiu efeito. O que Zaqueu queria era chamar a atenção de Deus. Talvez você tenha orado, tenha jejuado, tenha subido ao monte e não tenha conseguido alcançar a atenção de Deus. Mas você já parou para verificar teu coração como é que se encontra? O teu caminhar diante de Deus como é que se encontra? Ah, mas eu estou indo para a igreja, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Mas você tem visto se a forma que você está fazendo está correta? Será que no teu coração não tem algo que está impedindo do nosso Deus voltar-se para ti?
Meu amado, a palavra de Deus nos confirma que nós temos que estar em santidade. E a partir do momento que dentro do nosso ser está este problema, tem algo que está nos afastando de Deus, fica difícil alcançar a bênção. Fica difícil, meu amado, alcançar a vitória. Modifica teu jeito agora. Veja outro exemplo que eu quero te dar. Um outro exemplo que sempre quando eu leio essa passagem, eu fico olhando, meu Deus, o cara foi persistente. A palavra de Deus nos fala do paralítico de Cafarnaum. Meu irmão, era um paralítico, não conseguia andar, dependia dos outros. E sabendo ele que Jesus Cristo estava naquela cidade, ele queria ir de encontro àquele homem. O que ele fez? Pediu ajuda. E aquele povo, pessoas ajudaram ele, mas o que acontece? Jesus já estava dentro de uma casa, e essa casa altamente lotada, sendo que fora dela também lotada, porque onde Jesus Cristo passava, levava multidões. Agora aquele homem estava dependendo de ir ao encontro a Jesus. Só que aos olhos humanos estava difícil. E olha o que ele fez, amado. Veja bem o que esse homem fez para chamar a atenção de Jesus. Ele chamou aqueles amigos passou no meio da multidão, viu que por dentro de casa não conseguiria entrar. O que eles fizeram? Eles subiram pelo telhado, abriram o telhado e içaram aquele homem. Desceu aquele homem e ali chamou-se a atenção de Jesus. Veja bem, capítulo 2 de Marcos, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo o paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram, preste atenção no que Papai do Céu quer falar com você. Descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus magnífico. Meu irmão, aquele paralítico de Cafarnaum, ele chamou a atenção. Era o desejo do coração dele se purificar, de curar-se. Era desejo do coração dele modificar aquela história. E a única coisa que poderia modificar a história era a palavra. A palavra de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vivemos a palavra do Senhor Jesus. Mas naquela época era o próprio Jesus Cristo que se fazia presente. E aquele homem queria ver. Ele pediu ajuda a 4 pessoas. Imagine a cena, você dentro da igreja hoje. Você dentro da igreja, sentadinho na sua poltrona lá, quando pensa que não, abre-se o teto da sua igreja e desce uma pessoa de lá para chamar a atenção do pastor. Imagina essa cena, meu amado. Aquele paralítico de Cafarnaum descendo, sendo içado, lá de cima, lá, estão descendo ele. Jesus Cristo viu. Mas fique sabendo que assim como você chamou a atenção de Jesus, por isso que é importante o teu coração estar limpo. Porque ao mesmo tempo que você chamou a atenção de Jesus, você também chama a atenção do inimigo. O inimigo vai dizer para você que sua situação não tem jeito. O inimigo vai falar para você que já não tem mais volta, que o teu casamento já era, que teus filhos não têm mais jeito, que tudo em sua vida é impossível. Veja bem que lá naquela casa onde o paralítico de Cafarnaum desceram ele do telhado, veja que lá estava também enviados de Satanás. Versículo 6. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz assim essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam duvidando que Jesus Cristo tinha poder e autoridade para isso. Eles estavam simplesmente zombando daquelas palavras que saíram da boca do nosso Deus. Mas o nosso Deus, além dele ser poderoso, ele é inteligente. E veja o que ele diz. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Olha agora o que Jesus colocou à frente daqueles escribas. Colocou um desafio muito maior. Perguntou para eles: vem cá, o que tu acha mais fácil? Falar para ele: tua vida está melhorada agora, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo? Ou dizer para a sua vida agora: ei,
Eu sou a justiça, eu sou o milagre. Em nome do meu santo Filho Jesus Cristo, a tua vida está restaurada. Meu irmão, para o homem é impossível ele te falar isso, mas para o nosso Deus não. E veja o que Jesus fez, versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Você está entendendo, meu amado? O agir de Deus na vida do paralítico é o agir de Deus na sua vida que será desse jeito. Chame a atenção de Deus, limpa teu coração, restaura a tua vida, tira tudo aquilo que não convém de Deus, chame a atenção dele que ele será por ti. Jesus já viu o teu sofrimento, viu o teu choro, já viu o teu clamor, ele quer agir em sua vida, mas para isso ele precisa passar esse bloqueio que muitas das vezes nós mesmos colocamos. Então tira esse bloqueio e deixa Deus agir grandiosamente em sua vida. Amém? Guarda essa palavra em teu coração porque vem de Deus e Deus está contigo a todo instante. Meu amado, visita meu canal no YouTube, Evangelista Ailton Souza, clica lá, vê os vídeos, se a palavra de Deus tocar teu coração, inscreva-se no meu canal, vai ser uma bênção na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz e que Deus abençoe grandiosamente.